Olá, sejam bem-vindos a mais um Apaguem as Luzes, e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente dos outros que a gente já fez. Esse vídeo a gente vai falar sobre a biografia de um diretor, e eu não sei mais ou menos como que a gente vai estar trabalhando com esse quadro, se a gente vai ter algum período, durante algum período a gente faz outro diretor, e a gente vai ver como que vai ficar melhor pra vocês. Que vem a vinheta. O tema do vídeo de hoje é biografia sobre Lars von Trier. Lars von Trier é um diretor nascido no dia 30 de abril de 1956. Hoje em dia ele tem 60 anos. Nascido na cidade de Copenhague, na Dinamarca. Seu nome, na verdade, é só Lars Trier. O von ele acrescentou quando ele estudava na Danish Film School, porque era um apelido que ele recebia entre os amigos e ele acabou adotando como o nome artístico dele. Talvez você já deve conhecer o nome dele por ele estar sempre envolvido em alguma polêmica, não só nas gravações, como por trás das câmeras, como também a temática que ele gosta muito de retratar em seus filmes. Ele gosta muito de pegar assuntos que são delicados e gosta de mostrar na tela de uma forma bem crua e bem fria. Ele trabalha como diretor e roteirista, mas o que realmente fez ele ficar reconhecido no mundo artístico foi a participação dele na criação do Dogma 95. Dogma 95 nada mais é que um manifesto que ele criou junto com um amigo dele para criar 10 regras para que tenha um padrão os filmes dele. Na verdade, os filmes dele não seguem as 10 regras, ele só tem um filme só que ele conseguiu encaixar essas 10 regras dentro do Dogma 95. Entre essas regras, não podem ter trilha sonora. Se tiver trilha sonora, tem que ser gravado dentro do set junto com a filmagem do filme. Não pode ser adicionado depois. Tem que ser utilizada câmera de ombro, não pode ser aquelas câmeras fixas. E também, dessas regras é não utilização de cenário. Ele tem alguns filmes que ele não utiliza cenário. Dogville é só um plano, assim, tipo um galpão. E é só as delimitações são marcadas no chão. É legal, tem olha que lindo. O único filme que ele encaixou essas 10 regras dele foi o filme chamado Os Idiotas, de 1998. Ele possui um projeto pessoal dele que ele começou em 1991. Ele roda 3 minutos de filme em vários pontos diferentes dentro da Europa toda. E como ele começou em 91, ele disse que esse projeto ele quer que dure 33 anos. A previsão é que termine então em 2024. Na verdade, o projeto chamaria Dimensões e foi cancelado em 97 e ele acabou sendo publicado só em 2010 em um DVD sobre curtas. E o vídeo tem em torno de 27 minutos. Foi mal o erro aí. Errou. Errou feio, errou rude. Lars possui 30 anos de profissão e dentro desses 30 anos de profissão ele já produziu mais ou menos em torno de 19 filmes. Como Lars von Trier teve uma infância bem diferente das crianças de hoje em dia, ele era uma criança livre, ele não precisava da permissão dos pais dele para ele fazer qualquer coisa, ele podia fazer o que ele quisesse, então ele tinha uma infância com bastante livre-arbítrio. E talvez eu acho que essa forma dele retratar nos filmes dele de ter controle das coisas, talvez seja um reflexo disso da infância diferente que ele teve das outras crianças. Lars começou a ter os seus primeiros projetos quando ele era bem pequeno, ele tinha em torno de uns 10 anos. Ele fez alguns curtas-metragens, ele gravava com uma câmera de 8mm que os pais deles tinham. Mas o primeiro longa-metragem que ele teve foi em 1984, chamado O Elemento do Crime. E nesse filme já dá pra ter uma noção mais ou menos de como vai ser a personalidade desse diretor, de como que ele vai estar trabalhando nos próximos filmes dele. I want you to go back 2 months in the time. You're going to see Europe again. First time in 13 years. I'm going to see Europe again. But Europe is not the same. The Element of Crime. Apesar dele já ter tido outros trabalhos no currículo dele, ele só veio ser reconhecido internacionalmente em 1991, quando ele exibiu o filme Europa no Festival de Cannes. E ele foi bastante elogiado na época, ele até recebeu 2 prêmios na época, que foi o Grande Prêmio do Júri e o Prêmio de Melhor Contribuição Artística. You are led through carriages you never knew existed. It's time someone showed this country a little kindness. Aber Sie sind ja wirklich ein echter Idealist, Herr Kessler. Back into your compartments now! 6. Entre todos os filmes que ele faz, ele geralmente junta um grupo de filmes para retratar sobre temas específicos. O seu primeiro grupo de filme ele intitulou como Trilogia do Coração de Ouro, que teve 3 filmes, óbvio. Oh, really?
seu primeiro grupo de filmes foi intitulado como Trilogia do Coração de Ouro, que tem Mundos do Destino, de 1996. You know we do not favor matrimony with outsiders. Can you even tell us what matrimony is? It's when two people are joined in God. We worship thee as the author of every good and perfect gift. Idiotas, de 1998, que é aquele que ele conseguiu enquadrar dentro das 10 regras do Dogma, e Dançando no Escuro, de 2000. The state will show that the defendant is not only a fundamentally selfish individual who cynically hides behind a handicap. What secret could you tell me? Black night. I'm blind. Has also perpetrated the most callous, well-planned homicide in recent memory. O segundo grupo de filme dele se chamaria Estados Unidos, Terra da Oportunidade. Só que ele ainda não finalizou o terceiro filme, porque ele disse que ainda não se sentiu inspirado a começar a gravar a história. Mas essa trilogia também tem Dogville, de 2003. Από τον βραβευμένο σκηνοθέτη των ταινιών, δαμάζοντας τα κύματα και χορεύοντας στο σκοτάδι, Lars von Trier, έρχεται η καλύτερη ταινία της χρονιάς, Dogville, με την βραβευμένη Nicole Kidman και τους James Caan, Lauren Bacall και Ben Gazzara. Dogville. Από την Amma Films. Manderley, de 2005. This was how the slave system had been kept alive for so long at Mandalay. Sammy was a Group 5, a clowning nigger. The formidable Victoria was, of course, a number 4, a hidden nigger. Willem was a 2, a talking nigger. Flora was a weeping nigger. And Elizabeth, she was a pleasing nigger, also known as a chameleon. A person of the kind who could transform herself into exactly the type the beholder wanted to see. E o último filme que ele ainda não produziu é Washington. Um dos motivos dele não ter concluído essa trilogia dele foi porque ele passou por um momento difícil na vida dele e ele teve 3 anos de depressão. Mas como a gente está falando de Lars, ele utilizou, óbvio que ele iria utilizar esse período que ele teve para poder expressar o sentimento na tela, como ele sempre fez. Esse último grupo de filme que ele retratou no cinema foi intitulado de Trilogia da Depressão, que foi os 3 anos que ele passou com a doença. O primeiro filme desse título é de 2009, chamado Anticristo. Na época ele recebeu inúmeras críticas pelas cenas fortes, pelo tema que ele abordou no filme. Só que em contrapartida teve muita gente que o apoiou e realmente mostrou que ele tem uma personalidade muito forte para trabalhar com os filmes dele. Feel the seat underneath you. Feel yourself sinking down into it, enfolding you. It's a nice feeling. All you feel is a pleasant warmth and heaviness. Imagine you're at Eden. Imagine you arrive at Eden through the woods. What frightens you? O segundo filme é Melancolia, de 2011. I'm the groom. You look glowing today. Never seen you look so happy. I'm thrilled about this wedding, and I know it's costing John a lot of money. It's not about the cost. I thought you really wanted this. But I do. What star is that? The red one. I don't know. What's going on? E o terceiro filme, que na verdade são 2 filmes. É o Ninfomaníaca Volume 1 e Volume 2, que é de 2014, que ele acabou lançando ao mesmo tempo. I asked you to take my virginity. Would that be a problem? No, I don't see a problem. You are to ask him if he wanted to have sex with me. Yeah, My name is Joe. Hi, Joe. And I'm a nymphomaniac. Sex addict. We say sex addict. Como o nome dele sempre está envolvido em polêmica, é óbvio que atrás das câmeras também ia ter confusão, ia ter briga entre ele e o elenco. Eu vou falar algumas curiosidades sobre a carreira dele. Ele geralmente usa nos filmes dele, ele gosta muito de usar protagonistas mulheres.
Apesar de que, quando ele tá trabalhando com elas, sempre tem relatos da forma agressiva que ele trabalha com elas. Mesmo ele tratando elas dessa forma, tendo todos esses relatos por trás das câmeras, ele sempre consegue trazer o melhor das atrizes, o melhor dos personagens, e elas sempre recebem prêmios em vários festivais quando trabalham com os filmes dele. Entre as protagonistas que ele já usou nos filmes dele, ele já trabalhou com Nicole Kidman, com Björk, que é a cantora islandesa, com a Kirsten Dunst, eu fiquei treinando, e com a Charlotte Gainsbourg, que é a que mais trabalha com ele. Uma outra curiosidade sobre a forma que ele trabalha é que ele divide os filmes dele em capítulos, como se fossem uns livros mesmo. Uma das polêmicas que envolveu o nome dele foi em 2011, quando ele estava numa coletiva de imprensa, fizeram uma pergunta para ele e ele deu uma declaração de que ele acaba compreendendo as atitudes que Hitler teve e ele chega até ter uma certa empatia por ele. E no momento que ele falou isso, ele foi expulso do Festival de Cannes. Tipo, faz ideia do cara. What can I say? I understand Hitler. But I think he did some wrong things, yes, absolutely. But I can see him sitting in his bunker in the end, and I sympathize with him a little bit. I am, of course, very much for Jews. No, not too much, because Israel is a pain in the ass. How can I get out of this sentence? Okay, I'm a Nazi. Maluco. Guarda pra ele. Não, mas daí depois ele disse que era só uma brincadeira, mas não foi muito convincente, o pessoal ainda ficou meio assim com ele. Apesar de todas essas polêmicas que ele sempre tá envolvido, ele mostra que ele sabe fazer filme, que ele realmente sabe trabalhar com arte, com o cinema, e que ele realmente sabe fazer um cinema com conteúdo e com qualidade, apesar de não chegar a todo mundo, por ter sempre uma temática muito forte, cenas que não é todo mundo que consegue assistir. Ele realmente pega aquele assunto que a gente ignora e joga na nossa cara e faz a gente pensar sobre aquilo. Eu acho muito legal isso nos filmes dele. Porque, afinal de contas, a gente tá falando de Lars von Trier. Com ele é assim, ou ame ou odeie. Porque com ele não tem meio termo. Bom, esse foi o dia de hoje. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham se interessado por esse diretor. Eu sei que eu não me aprofundei tanto como se fossem outros blogs mais específicos, mas como eu disse, eu tô dando a minha visão como um curioso e como um telespectador, não como um crítico de cinema. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo que a gente tratou sobre biografia. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários algumas dicas de outros temas que vocês queiram assistir. E não se esqueça de curtir a página no Facebook, já apaguem as luzes, se inscrever no nosso canal, se inscrever no canal da nossa produtora, a Real Life, e dar like no nosso vídeo. Não se esqueça de marcar o sininho para você receber as notificações do celular quando a gente postar vídeo novo no canal. E para você que sempre teve interesse em ter o seu próprio canal no YouTube, a nossa produtora, a Real Life, ela tá interessada em você, que gosta de falar, de se expressar ou de falar sobre algum assunto que te interessa. Eles estão querendo criar novos canais com outros conteúdos. E se você se interessou, a gente vai deixar o link aqui na descrição e aqui no vídeo, do e-mail que vocês podem estar enviando para que eles estejam avaliando e eles entrem em contato com vocês. E que apaguem as luzes.